Olá, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vim fazer uma resenha do livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, escrito pelo canadense Ian Reid. Esse foi o primeiro livro que eu li no aplicativo do Kindle no meu celular, então eu vou dizer também um pouquinho de como é que foi essa experiência, vou explicar um pouquinho sobre o livro, vou explicar sobre a trama, que é uma trama bem confusa, e esse vídeo vai ser dividido aí em duas partes. Uma parte primeiro para quem nunca leu o livro e nem assistiu ao filme, que é uma parte sem spoilers, e a última parte com spoilers, da qual eu reflito em cima do livro. Eu espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! Esse livro, eu costumo dizer que ele é para enlouquecer e para fazer você refletir ao mesmo tempo. Ele é aquele típico livro que você fica o tempo inteiro pensando: que é isso? O que está acontecendo? Não tô entendendo nada, eu tô perdido. Você tá perdido no meio da narrativa, você tá nadando contra a correnteza, desesperado, tentando acompanhar as coisas, nada tá fazendo sentido. Mas daí, no fim, ele vem e te joga o colete salva-vidas, porque daí você começa a entender as coisas. Então, antes de eu ler esse livro, eu fui primeiro de tudo assistir ao filme. E eu não entendi nada. Aí eu pensei, não faz o menor sentido, impossível que o livro seja confuso desse jeito. Eu falei, mas antes de eu ver uma explicação, algum videozinho explicando o que está acontecendo nesse filme, eu vou ler o livro para ver se é melhor. E o livro realmente era melhor. O filme, eu não sei porquê que o filme ficou de um jeito tão confuso que eu cheguei no final sem entender nada, porque no livro eu cheguei no final e eu entendi tudo sem precisar assistir nenhuma explicação nem nada. O filme realmente que fez esse negócio do fez toda uma confusão numa história que eu não precisava, eu realmente não sei. Mas enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o que fala Estou Pensando em Acabar com Tudo. Então, é um livro que conta a história do Jake, da sua namorada, o qual não tem nome. Ela só é chamada já namorada, ela em nenhum momento é dito o nome dela, então a gente vai chamar ela aqui nesse vídeo de a namorada. Então, o Jake e a namorada estão num carro e eles estão indo para uma fazendinha no meio do nada visitar os pais de Jake. É uma viagem assim bem longa, eles são já há bastante tempo na estrada e desde o primeiro momento qual a gente conhece a namorada do Jake e o Jake, ela já está pensando em acabar com tudo. Ou seja, ela já está pensando em acabar com o relacionamento dela com o Jake. Essa, inclusive, é a primeira frase que é dita no livro, que ela está pensando em acabar com tudo. Ou seja, ela nem chegou a visitar os pais dele ainda e ela já tá pensando em terminar o relacionamento deles. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long. They really are looking forward to meeting you. I think of ending things. E enquanto tudo isso tá acontecendo, ela tá recebendo umas mensagens de voz muito esquisitas no telefone dela, umas ligações que ela chama de o chamado, que no caso é um homem aleatório que tá ligando para ela falando umas coisas bem esquisitas, umas perguntas, umas coisas assim bem assustadoras e que estão deixando ela ali bem preocupada, porque ela nunca passou por uma situação desse tipo e ele parece ser tipo um stalker dela. Ou seja, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e a história vai se desenvolvendo em volta do relacionamento do Jake, da namorada, se envolvendo ao redor dos mistérios da vida do Jake e ao redor do chamado. É um livro que ele é super confuso, você fica completamente perdido. Ele é um negócio meio thriller, ele é bem legalzinho, o ritmo dele é muito bom. E esse livro ele faz muitas reflexões, ele é um livro para você pensar. Ele não é apenas uma história. Por exemplo, eles passam muito tempo no carro, e no carro é um negócio só tipo assim, eles viajaram para a casa dos pais do Jake e chegaram lá. Não foi assim. Tem toda uma discussão deles dentro do carro. Eles fazem pensamentos filosóficos, pensam sobre relacionamentos, te fazem pensar se você concorda com eles ou não. E ali você já consegue montar a personalidade tanto do Jake quanto da namorada. E assim, eu vou dizer pra você, presta atenção nessas conversas do carro, porque elas são importantes para você entender o final do livro. Todos os diálogos nesse livro são importantes. Os diálogos, as atitudes dos personagens, o jeito que eles falam, o jeito que eles andam, tudo isso é importante para você entender o final do livro. E assim, não procura spoiler enquanto você lê. Tenta chegar até o final, assim, do jeito que o livro tá te dando mesmo, e só caso você chegar na última página sem entender nada, aí você procura uma explicação. Porque assim, é um livro muito bom pra você ler sem saber nada. Eu li ele sem saber nada, porque no caso eu assisti ao filme e não entendi nada, então eu fui assim, sem saber nada pro livro e foi uma experiência maravilhosa. Esse foi o meu primeiro livro que eu li no Kindle. E assim, não no Kindle físico, porque o Kindle físico é caro.
É uns R$ 2.000 um Kindle físico. Eu não tenho esse orçamento no momento para dar R$ 2.000 num Kindle, sendo que eu posso baixar ele no meu celular. Então eu baixei ele no meu celular, comprei o livro, estou pensando em acabar com tudo, e assim, ó, é um livro muito bom, eu não me arrependo de ter lido ele foi uma experiência muito boa, eu adicionei ele nos meus favoritos, inclusive, assim, ó, o Kindle, a leitura dele é muito boa. O aplicativo é muito bom, você pode aumentar a letra, diminuir, aumentar o brilho, diminuir o brilho, botar movimento nas páginas, é muito bom. No caso, ele dói o olho, porque eu tô lendo no celular, mas dizem que se você ler no Kindle físico, o seu olho não dói. Então eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser comprar tanto o Kindle físico, para quem quiser aí dar uma olhadinha no Kindle, só o aplicativo para comprar esse livro. E se você comprar o Kindle físico pelo meu link da Amazon, você vai estar ajudando o canal bastante. Mas enfim, eu vou ter que parar por aqui a parte sem spoilers, porque esse é um livro que não dá pra falar muito. Se joga no livro, lê ele, depois volta aqui e me diz o que foi que você achou. Então agora, se você não leu, pausa esse vídeo, vai ler e depois você volta aqui, que agora vem a parte com spoilers, que eu tô muito empolgada pra falar desse livro com spoilers. A primeira coisa que me pegou muito nesse livro foi os pensamentos da namorada do Jake, porque ela começa a falar sobre o Jake, o que ela acha sobre ele, e eu percebi que a descrição do Jake é o tipo de pessoa qual eu consideraria muito atraente na vida real, não fisicamente, porque ela mesma diz que ele não é uma pessoa assim, que se destaque extremamente em relação à beleza, só que ele é uma pessoa extremamente inteligente. Por exemplo, é uma pessoa muito tímida, mas ele sabe falar sobre física, ele sabe falar sobre astronomia, ele sabe poemas de cor, ele sabe poesia, ele escreve, ele lê muito. Eu fiquei pensando, nossa, esse é um tipo de cara muito atraente, ele lê demais, ele sabe muito, ele é muito inteligente. Eu fiquei pensando, nossa, realmente, ele é uma descrição de uma pessoa a qual eu gosto muito. Mas, e eu comecei assim, sabe, a também me apegar ao Jake. Eu fiquei, nossa, que cara legal, que pessoa legal que é o Jake. Mas ao longo do livro, eu também me fiquei pegando ali nos mesmos pensamentos que a namorada ficou tendo, que tinha alguma coisa de esquisito com o Jake, mas eu não sabia dizer o que era. Então eu ficava o livro inteiro ali meio, tipo, tem alguma coisa de errado com ele, mas eu não consigo dizer o que é, porque ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito incrível, muito inteligente, tem alguma coisa de esquisita nele, alguma coisa que chega até meio a ser assustadora nele, mas nem eu e nem a namorada conseguíamos dizer o que é. Uma frase do livro a qual eu fiquei pensando por um bom tempo foi quando ela acorda e ela olha pro Jake tomando café e ela fala, realmente, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito legal, mas será que eu vou continuar achando legal eu estar casada, namorando uma pessoa tão inteligente, tão legal pra mim agora daqui a 20 anos da minha vida? Porque isso é uma coisa a qual eu pego e penso, tipo assim, será que as pessoas que se casam uma vez, elas continuam pelo resto da vida gostando de estar casado ou é uma coisa que cansa depois de um tempo? Por exemplo, tem uma frase que é assim, ela fala, ele é atraentemente misântropo. Todas as coisas que eu gostaria no marido quando eu era mais nova. Atende a todos os requisitos. Só não estou certo do que isso significa agora que eu observo comer cereal e ouço seu corpo fazendo ruídos hidráulicos. E esse é um livro que ele te faz pensar muito em relação ao nós em uma relação. Quando acaba o você em uma relação e começa o seu parceiro, quando acaba o seu espaço e o dele, quando vocês se unem, será que em algum momento vocês viram uma coisa só e um acaba ficando igual ao outro e copiando o outro e viram tudo uma coisa só? E qual o tipo de solidão que é boa e qual o tipo de solidão que é ruim? Porque, por exemplo, a namorada diz várias vezes durante o livro que ela gosta de, por exemplo, chegar em casa e ficar sozinha lendo os livros dela. Por exemplo, e ela não se sente ruim numa situação dessa, só que ao mesmo tempo ela consegue reconhecer que muitas vezes, em muitas situações, estar sozinha é muito ruim. E é exatamente sobre isso que esse livro fala. Ele fala muito sobre a solidão, sobre qual tipo de solidão é boa pra você e sobre quando você tem que começar a analisar se você não tá passando tempo demais sozinho, porque, ok, ficar sozinho é muito bom, porque você fica pensando, você fica ali só com você mesmo, e às vezes a solidão te dá uma paz muito boa, porque você tem ali a liberdade de fazer o que você quiser, pensar o que você quiser e falar o que você quiser, assistir o que você quiser, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que ninguém no mundo sobrevive sozinho. E é isso, sabe? Você tem que ver se você não tá precisando de ajuda. Porque esse livro aqui, ele fala muito sobre saúde mental. Por isso você tem que ver, será que você não tá precisando de alguma ajuda? Será que você não precisa falar com alguém? Porque às vezes falar com alguém que você confia é a melhor coisa. Por isso eu peço que você, caso ler esse livro e se sentir em algum momento se identificar com o Jake, se identificar ali com o drama da namorada e do Jake, você também vai procurar uma ajuda psicológica, porque isso vai fazer muito bem pra você, vai fazer muito bem pros seus amigos, pras pessoas que convivem com você,
porque você vai ver como tem certos tipos de solidão que não são bons para sua vida e que são necessários que eles sumam e te deixem apenas com os momentos bons. Por isso, faz ali, vai num psicólogo, vê se tá tudo certo com você, porque a gente sempre tem que estar se cuidando, especialmente em saúde mental, que pra mim é um assunto extremamente importante, que a gente sempre tem que estar ali se policiando, porque é muito fácil a gente perceber quando os outros estão tristes, mas será que a gente consegue perceber quando a gente mesmo não tá numa situação muito boa? Isso é uma coisa que ali você tem que se policiar para ver se tá tudo certo com você, para não deixar essa situação evoluir e ficar cada vez pior. Muitas pessoas entendem a mensagem desse livro de formas diferentes, porque, como eu disse, é um livro bem confuso, é um livro que toca em assuntos super confusos, por isso é normal que cada um tenha uma interpretação diferente. Mas a minha interpretação desse livro foi que o Jake tem transtorno dissociativo de personalidade, ou seja, ele não é somente uma pessoa só, ele tem na cabeça dele várias outras personalidades. É bom dizer que aqui eu estou explicando bem por cima, porque eu não sou nenhuma psicóloga, eu não sou formada em psicologia, eu só gosto muito do assunto e eu pesquiso bastante, então eu estou só falando aqui pelo que eu pesquisei, mas eu não tenho, não tenho nenhuma formação nisso, não posso dar nenhum posicionamento firme, estou apenas explicando por cima, ok? O Jake ele tem um transtorno dissociativo de personalidade, isso dá para se perceber por todos os sinais que o livro dá o tempo inteiro. Como, por exemplo, a dor de cabeça da namorada que não passa em nenhum momento e ela diz que fica cada vez pior com o tempo. Os apagões que ele diz ter o tempo inteiro, que ela não sabe bem onde é que ela tá, onde é que ela foi parar. E a gente também consegue perceber pela forma qual é escrito, que muitas vezes parece que a namorada e o Jake se fundem ali em uma pessoa só, porque no começo ela fala muito ela e ele, eles são duas pessoas separadas. Aí chega no meio do livro, eles viram nós, é sempre nós. Nós vamos em direção ao carro, nós vamos ao andar de cima, nós estamos indo, nós, é sempre nós, porque eles são uma personalidade só. E a gente tem também o chamado, que você deve estar se perguntando, tá, mas se o Jake e a namorada são uma personalidade só, eles não são duas pessoas distintas, quem é o chamado? O chamado é uma outra personalidade na cabeça do Jake, que está tentando convencer ele que é hora dele acabar com tudo. Nesse sentido, não acabar com o relacionamento, porque o relacionamento ele nunca existiu de verdade, esse relacionamento do Jake com a namorada nunca existiu. O chamado está querendo dizer que ele deve acabar, no caso, com a vida dele de verdade. O chamado é aquela vozinha do mal que fica na cabeça dele, lembrando dele que ele está numa situação muito ruim da vida dele e que ele não vai arranjar ajuda. Esse é o chamado. Então você deve estar se perguntando quem são os pais do Jake. Os pais do Jake também não são pessoas que existem, porque quando você lê até o final, você descobre que os pais do Jake já estão mortos há muito tempo. Ou seja, aquelas pessoas que a namorada do Jake conheceu, nem a namorada existem, nem o chamado, nem os pais. Todos eles são várias personalidades na cabeça do Jake. É como se ele estivesse escrevendo uma grande história, e no fim ele realmente estava. E também tem a menininha da sorveteria, quando eles param lá no meio de uma nevasca para pegar um sorvete, e a menina olha para a namorada do Jake e fala que ela tá com medo. Tá muito assustada, e a namorada pergunta por quem, do que, e ela fala que ela tá muito assustada por ela. Isso é uma outra personalidade do Jake tentando avisar que ele tá prestes a fazer uma besteira e que ainda dá tempo dele mudar de ideia e buscar ajuda. Ou seja, tá confuso, eu sei, mas fica fácil de entender, eu lhe garanto. É só você pensar que todo mundo nessa história ali, que não é o Jake, é uma personalidade do Jake. A namorada, os pais, a menina na sorveteria, todas essas pessoas são formas da mente do Jake, ou de avisar pra ele que ele tá fazendo uma besteira muito grande, ou como no caso do chamado, de avisar pra ele que talvez ele não tenha mais escapatória. Essa vozinha do mal que sempre fica ali na cabeça do Jake. E assim, é um livro muito triste se você for parar pra pensar, porque o Jake ele não passa de uma pessoa, um gênio, solitário, que nunca teve valorização na vida dele, ele viveu a vida inteira ali, mesmo que ele fosse uma pessoa muito inteligente, ele poderia ser um físico, um cientista, ele sempre foi uma pessoa tão fechada que o único trabalho que ele conseguiu arranjar na vida dele foi um trabalho de um zelador. Não é um trabalho ruim, mas pro Jake é um trabalho muito ruim porque ele passava o tempo inteiro solitário, ele ficava sozinho e ele era uma pessoa tão inteligente que o sonho dele era trabalhar como um cientista, era trabalhar como físico, mas o único trabalho que ele conseguiu era um zelador, porque evitava com que ele tivesse ali contato com as pessoas. Isso é muito triste, porque toda a inteligência do Jake também levou ele ao fracasso. E você deve estar se perguntando, mas e quando eles citam sobre o irmão do Jake? Então, isso eu fiquei um pouco confusa, mas eu imagino que também que o Jake também nunca tenha tido um irmão.
Eu acho que o irmão do Jake também não passa de uma outra personalidade que o Jake criou pra ele mesmo. Mas eu não tenho muita certeza, talvez eu precise pesquisar um pouco sobre isso, porque eu tô falando aqui a forma qual eu entendi, e é isso. E assim, é uma história muito triste, porque o Jake, se ele tivesse ido atrás de um psicólogo, de um tratamento psiquiátrico, se ele tivesse falado pra alguém do chamado, se ele tivesse falado pra alguém das vozes, ele teria conseguido ajuda e ele não teria acabado com tudo no final, porque no final do livro a gente descobre que o Jake cometeu suicídio no trabalho dele. E assim, isso é uma coisa muito triste. O Jake poderia ter conseguido tudo o que ele queria, uma carreira brilhante, ele poderia ter conseguido ali a aprovação dos pais dele, que ele tanto queria, ele poderia ter conseguido a namorada dos sonhos dele, só que ele não conseguiu porque ele era muito tímido, ele não buscou ajuda para esse transtorno dissociativo de personalidade dele. Uma coisa que a gente precisa entender aqui é por que acontece um transtorno dissociativo de personalidade. Em todos os lugares que eu li sobre transtorno dissociativo de personalidade, dizer que ele era causado por algum trauma que essa pessoa passou na vida, que a partir desse momento o cérebro começou a criar outras personalidades para assumirem o controle, para a pessoa não ter que ficar sobrecarregada, tendo que lidar com esse trauma. Na minha opinião, o Jake ele sofreu algum trauma quando ele ainda era uma criança, porque a gente vê que em todas as pinturas que ele fazia, que estava lá no porão, tinham várias crianças na pintura. Talvez tenha acontecido alguma coisa quando ele era uma criança e é por isso que ele desenvolveu esse transtorno, ou alguma coisa do tipo. E a gente começa a ver ali que todas essas personalidades do Jake eram personificações do que ele queria que tivesse acontecido na vida dele. Ele queria que ele fosse uma pessoa genial, um cientista, como ele disse, que trabalhava no negócio de ciência. Ele queria ser uma pessoa como a namorada dele, que conhecia tudo de poesia, conhecia tudo de poema, era uma mulher muito inteligente. E assim como ela, ele queria pintar, ele queria que a namorada dele também conseguisse pintar, ele queria que os pais gostassem muito da namorada dele, que eles fossem ali unidos, ficassem felizes com o namoro dele. E no fim, o que ele queria era ter ali uma família bem estruturada, ele queria ter uma vida ali muito diferente daquela que ele tinha. Porque o Jake ele morre já uma pessoa idosa, o qual ele acaba vivendo a vida inteira dele, imaginando como poderia ter sido se ele tivesse ido buscar ajuda, se ele tivesse mudado alguma coisa na vida dele. E isso é uma coisa que, assim, realmente é verdade. Muitas vezes as pessoas não percebem que elas precisam de ajuda até que seja tarde demais. Por isso é tão importante, assim, um acompanhamento psicológico para a pessoa saber se realmente está tudo bem com ela. Porque se você estiver se sentindo triste, vá buscar ajuda, não deixe isso se tornar uma bola de neve gigante, porque quanto maior fica, mais difícil fica para parar. E uma coisa que é muito importante nesse livro aqui é que o Jake achava que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Se ele tivesse buscado ajuda, ele teria percebido o quanto que tinha pessoas no mundo que estariam dispostas a ajudar ele. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar, não pode ficar pensando que o fato que a gente está sozinho para lidar com os nossos problemas. Uma frase do livro, a qual deixa isso bem claro, é uma das frases ali finais, que é: Jake está além da ajuda agora. Ele tentou e a ajuda nunca veio. Jake sabia que iríamos terminar, de alguma forma ele sabia. Nós nunca contamos a ele, só estávamos pensando nisso, mas ele sabia. Ele não queria ficar sozinho e ele não podia encarar isso. Todas essas vezes que eles falam Jake sabia que iríamos terminar, nós nunca contamos a ele, isso são as outras personalidades do Jake, porque eles são todos uma coisa só. Mas eu espero que você aí tenha conseguido entender um pouquinho da minha explicação, porque eu não sei se eu expliquei direito, porque isso foi o que eu entendi, mas cada um entende aí de um jeito diferente. Eu espero que você dê uma chance para esse livro, porque ele é realmente muito bom. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comprar pelo meu link da Amazon, que vai me ajudar demais, e comentar aí embaixo o que você acha, seja sobre o filme, se você já assistiu, ou seja sobre o livro. Eu não gosto do filme, mas eu acho o livro uma grande de uma obra-prima. Eu dei acho que 4 estrelas para ele no Scooby, então é uma grande obra-prima. Eu também fiz essa minha mesma resenha lá no Scooby um pouquinho antes desse vídeo, por isso que você tem que me seguir lá para ficar de olho em tudo que eu tô fazendo ultimamente. Muito obrigada por ter assistido a esse meu vídeo. Não esqueça de sempre buscar ajuda quando você estiver precisando e saiba que você não tá sozinho. Muito obrigada por ter assistido a esse meu vídeo e até o próximo. Tchau!